tudo bem com vocês? Aqui é o professor da Trindade e vamos começar a resolver aqui umas questões da banca FADESP em relação ao processo seletivo que teve na Prefeitura de Marituba. A primeira questão diz assim em relação à matemática. Ele fala que as equipes de saúde da família ESF devem ser compostas por diferentes profissionais, entre os quais fazem parte agentes comunitários de saúde, ACS. Cada ESF deve possuir no máximo 12 ACS, que por sua vez podem atender no máximo 750 pessoas cada um. Supondo que cada ESF seja responsável por exatamente 3.000 pessoas, o número mínimo de ACS em cada ESF seria igual a... Então, vamos destacar aqui as partes importantes. Ele está falando que exatamente cada ESF possui no máximo 12 ACS e que por sua vez podem atender no máximo 150 pessoas cada um. Então, bora escrever isso daqui. Temos que o ESF, e aí vai corresponder a uma quantidade de 12 ACS, e cada ACS consegue atender no máximo 750 pessoas. Essa é a condição. E aí, quantas pessoas serão atendidas só nesse grupo? Nesse processo, temos que multiplicar 12 vezes 750. Aí você vai ter um resultado em relação a isso. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar exatamente 9.000 pessoas. Então, eu tenho que esse grupo de ESF consegue atender 9.000 pessoas. Essa é a primeira parte. Depois ele vai falando que cada ESF seja responsável por exatamente 3.000 pessoas. Ou seja, eles não são responsáveis por 9.000 pessoas, mas sim para 3.000 pessoas. Ele quer saber o número mínimo de ACS, né? Que ele vai ser destinado para fazer essa relação de ESF. Aqui a gente vai aplicar uma ideia de regra de 3 para funcionar, tá? Então, você vai escrever aqui da seguinte forma. Eu tenho que exatamente o grupo de ACS, que são exatamente 12, atende uma quantidade de pessoas. E essa quantidade de pessoas corresponde a 9.000, que acabamos de encontrar. E eu quero saber quantos ACS será necessário para atender 3.000 pessoas. Olha só, pessoal, aqui é uma conta simples que você está observando. Nessa situação, de 9.000 para 3.000, você dividiu por 3. 9.000 dividido por 3 dá 3.000. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui, porque trata de uma proporção, uma regra de 3 simples e direta. Você também deveria dividir por 3. Nessa situação, o meu x seria exatamente igual a 4. 4 grupos de ACS você teria que encontrar. Se você for fazer da forma tradicional, produto do meio, produto dos extremos, vai dar o mesmo resultado. Aí você teria 9.000x, que vai ser igual a 12 vezes 3.000, e aí você vai poder cortar os zeros. Aí corto 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro, sobrando apenas 9x, que é igual a 12 vezes 3, que vai dar exatamente 36. E esse 9 que está multiplicando iria passar dividindo. Isso daqui ia dar também igual a quanto? 4. Correspondendo exatamente a nossa letra B como resposta correta. Beleza? Questão 1, feito com sucesso. Vamos lá, pessoal, resolver aqui mais uma questão da banca FADESP. Considere dois números inteiros, A e B, e sabe-se que o triplo da soma destes números é igual
o quádruplo da diferença entre eles. Pode-se concluir o quê? Então, vamos analisar. Eu tenho exatamente dois números inteiros, A e B, e ele fala que o triplo da soma destes números tem que ser exatamente igual ao quádruplo da diferença deles. E para a gente poder analisar, a gente vai ter que construir essa expressão. Então, construindo a situação, eu tenho a soma desses dois números. Então, você vai ter aqui, ó, A mais B. E aí você vai ter que triplicar isso. Ou seja, você vai multiplicar por 3. Multiplica por 3. E tudo isso daqui tem que ser igual a quem? Ao quádruplo da diferença. É só você multiplicar por 4. A diferença é uma subtração entre A e B. Pronto. Aqui você vai trabalhar uma ideia de distributiva, em que você vai ter o 3 vezes A e o 3 vezes B. Depois você faz 4 vezes A e 4 vezes o menos B. Aí você vai construir uma pequena expressão que depende de A e de B. 3 vezes A mais 3 vezes B é igual a 4A menos 4B. E agora você vai organizar essa expressão. Quem tem A vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Vamos isolar cada um deles. Como o B já é negativo, eu vou passar ele para o outro lado, trocando de sinal, tá? Então, ficando exatamente, ó, 3B mais 4B. Tudo isso aqui vai ser igual. Aí você faz o processo para o A. Ele que é mais vai passar menos, ficando exatamente 4A menos 3A. Isso daqui vai corresponder a exatamente 3B com mais 4B, me deu 7B. Tudo isso vai ser igual a 4A menos 3A, vai dar exatamente A. Chegando a uma relação em que 7B é igual a A. E aí você vai ter que fazer uma relação de comparação para ver qual vai ser a nossa resposta correta. A partir dessa relação que ele está me dizendo que o A ele é 7 vezes o valor de B. Então, nessa situação, ele fala que o maior número é 7 vezes maior que o menor. Isso você encontra exatamente na nossa letra A. Beleza? Questão bem de boa, tranquila, organizando ela e fazendo com tranquilidade, certo? Vamos lá para mais uma questão da Banca Fadesp. A taxa de rendimento de uma aplicação financeira é de 6,5% ao mês, em regime de juros simples. Após um ano e meio, houve um rendimento de 2.925. Então, o valor investido inicialmente foi de quanto? Então, há uma questão que envolve a ideia de juros simples, em que a gente vai ter que saber utilizar as informações que estão no texto. Ele fala aqui, ó, que a taxa de rendimento dessa aplicação financeira foi de 6,5% ao mês. É a minha taxa. Ele falou que é juros simples, né? Após um período de um ano e meio. Isso aqui é o tempo. Em um rendimento, e esse rendimento que ele fala aqui é de 2.925. Isso aqui é os juros produzidos após esse um ano e meio. Ele quer saber exatamente o valor investido. Então, nessa situação, vamos pegar aqui os elementos. Eu tenho que saber que a fórmula do juros simples é o J-CIT. Juros é igual ao capital vezes a taxa multiplicar pelo tempo. Dá uma ajeitada aqui. Taxa vezes o tempo. Beleza? E as informações que ele me deu no texto foi a taxa, que é de exatamente 6,5% ao mês, que eu vou chamar de AM. Ele me deu o tempo também, que é de exatamente um ano e meio. Bom, como a taxa está em mês, né? Eu vou ter que deixar esse tempo em um ano também em meses. Aí eu coloco um ano, são 12 meses. E meio ano são exatamente 6 meses, tá?
Aí nessa situação você vai ter 12 mais 6. E 12 mais 6 vai me dar exatamente 18. Aí você tem 18 meses para trabalhar. E esse valor que a gente forneceu foi exatamente os juros produzidos, 2.925. Agora você vai jogar na sua expressão para desenvolver os cálculos. Esse cálculo vai dar da seguinte forma: os juros 2.925 vai ser igual exatamente o capital que eu quero saber, que é o C, multiplicar pela taxa. Cuidado que essa porcentagem ela está dividida por 100, né? Então você vai colocar 6,5 dividido por 100, que multiplica o tempo. O tempo é exatamente 18 meses. Pronto. Aqui você vai trabalhar uma ideia de equação básica, né? Em que esse 100 que está dividindo vai passar multiplicando. Aí você vai ter 2.925 vezes 100 tem que ser igual ao C multiplicado. Aí eu vou ter que multiplicar 6,5 com 18. Essa multiplicação, fiz ainda agora, deu 117, pessoal, tá? Aí o que eu vou fazer? Esse 117 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, todo o meu cálculo fica capital é igual a 2.925 vezes 100. Aí tudo isso aqui vai ter que ser dividido por 117, tá? A parte chata vai ser essa divisão, né? Aí como já fiz essa divisão de 2.925 por 117 deu exatamente, olha só, 25. Dá 25. Aí fica melhor para você multiplicar por 100, né? 25 vezes 100, isso aqui vai me dar 2.500. Olha só. Então, parte trabalhosa seria essa divisão que a gente tem que fazer aí, que é um número grande, 3 dígitos em relação ao outro, né? E mais uma multiplicação de 6,5 com 18, que deu 117. E aí chega na resposta final, que deu aqui o capital invertido. E esse capital invertido foi de exatamente 2.500, correspondendo à nossa letra A. Beleza? Tudo certo? Vamos lá resolver mais uma questão aqui da Banca Fadesp. O treino de um ciclista consiste em fazer 60 voltas por dia, em uma pista circular de diâmetro igual a 30 metros. Se o treino for realizado integralmente após 5 dias, o ciclista terá percorrido ao todo, aí considere π igual a 3,1. Então, nessa situação, ele fala que o treino do ciclista consiste em 60 voltas por dia. E ele fala que essa pista tem um formato circular de um diâmetro igual a 30 metros. E se o treino for realizado integralmente em 5 dias, ele quer saber quanto ele terá percorrido nesse tempo, considerando o π igual a 3,1. Então, nessa situação, devemos calcular o comprimento de uma circunferência, que é exatamente 2πr. Mas olha só o que acontece, pessoal. Como isso aqui é uma multiplicação, eu tenho exatamente isso, ó. O comprimento de uma circunferência, 2 vezes o raio, é o diâmetro. Então, você tem exatamente o diâmetro multiplicado por π, tá? Porque o diâmetro é o dobro do raio. E ele me deu o diâmetro. E o diâmetro vale exatamente 30. Me deu o π, que vale exatamente 3,1. E aí você encontra o comprimento dessa pista. E esse comprimento vai dar 30 vezes 3,1, usando a regra de decimais, né? Uma casa para a direita e outra casa para a esquerda. Aí quando você fizer essa multiplicação, dá exatamente 93 metros. É o comprimento da minha pista. Essa informação que eu tenho aqui, ó, agora. Eu sei que uma volta completa na pista circular é de 93 metros. Agora eu vou para a informação que ele deu no texto. Ele fala que dá 60 voltas em um dia. Então, eu tenho exatamente 60
vezes uma volta é 93, então é 60 vezes 93. E aí, quando eu faço a multiplicação, 6 vezes 93 vai dar exatamente um valor igual a 558. 558. Como tem um zero no final, isso tudo vai dar 5.580 metros. Isso em um dia. Dando 60 voltas por dia, corresponde a esse valor. Só que tem um detalhe. Ele vai fazer durante 5 dias. Então, vou pegar esse valor e multiplicar por 5. Então, eu coloco 5 vezes 5.580 e agora eu vou ter que fazer essa multiplicação. E aí, quando eu fizer essa multiplicação, vai dar exatamente, ó, vai dar 27.900 metros. É isso que consiste a multiplicação que eu fiz, tá? Deu esse valor total aí. Deu um valor total. Só que tem um detalhe. Nas alternativas, ele quer que você transforme em quilômetros. Mas já dá para deduzir qual seria a resposta correta. A resposta correta, que tem 279, só pode ser a letra C, tá? E como é que a gente faz a ideia da transformação? Para você transformar isso daí de metro para quilômetro, você tem que fazer uma ideia de relação. Lembrar aqui das unidades de medida. Lembrar quando você transforma de quilômetro para metro, acontece um processo da transformação. Um quilômetro são 1.000 metros. Aí nessa situação você multiplica por 1.000. Aí como eu quero transformar de metro para quilômetro, você faz a operação inversa. Aí você teria que dividir por 1.000. Então nessa situação aqui eu tenho exatamente 27,9, porque aqui você está dividindo por 1.000. Essa transformação que eu acabo fazendo para ter tudo isso aqui em quilômetros, correspondendo exatamente à minha resposta correta, que é a letra C. Beleza, pessoal? Vamos lá, pessoal, fazer aqui mais uma questão da Banco Fadesp. Ele fala que a tabela a seguir apresenta os valores em reais da receita do município de Marituba entre os meses de janeiro e abril dos anos de 2022 e 2023. Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar o quê? Bom, a questão é que quer que você analise cada alternativa a partir da tabela que ele está te dando. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala que houve um incremento de 4 milhões de reais de janeiro de 2023 em comparado ao mesmo mês de 2022. Será que aconteceu isso? Aí você teria que subtrair os valores aqui da tabela. Eu vou desconsiderar esses valores finais aqui para não perder muito tempo na subtração, tá? Aí aqui eu tenho, ó, 2 menos 1 deu 1, 9 menos 6 deu exatamente 3 e 1 menos 1 deu 0, tá? Aqui eu tenho 59 menos 54 vai me dar exatamente 5. Ou seja, aqui você não teve um incremento de 4 milhões, mas sim de 5. Então, letra A está fora, certo? Agora a gente vai ver a letra B. Fevereiro foi o mês que teve o menor aumento de receita, quando você comparado a um ano com o outro. Ou seja, ele falou que teve o menor aumento comparado com o outro. Então, vou ter que fazer de todos os meses para ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer, tá? Mesma situação. Vou desconsiderar este daqui. E aqui eu estou vendo que vai ser um cálculo um pouquinho mais trabalhoso, porque eu vou ter que fazer ideia de emprestar. Mas não vou ter essa ideia. Olha o que eu vou fazer. Eu estou vendo aqui que esse aqui ele vai ficar menor. Ia dar negativo, teoricamente. E aqui eu vou fazer logo um cálculo rápido. Se eu fosse subtrair direto 89 de 83, ia dar exatamente quanto? 6. Ia dar 6 milhões. Só que não vai dar 6 milhões, porque eu teria que emprestar para ficar junto do 442. Não é isso? Aí o que vai acontecer? Esse valor que eu tenho aqui, ele será menor que 6 milhões e maior que 5 milhões. Está entre 6 e 5, né? Então,
e vai estar mais próximo de 6 automaticamente. Mesma coisa eu vou fazer na de março. Desconsiderar esses primeiros aqui, e aqui dá para subtrair. É só tirar um, né? Que vai dar 831 e 119 menos 107 vai dar exatamente 12. Aqui teve 12 milhões, tá? E aqui em abril eu vou desconsiderar esses daqui também, para não fazer o cálculo. E aqui também tem a ideia do empréstimo, né? Então também não vou fazer a ideia do empréstimo, vou fazer tipo diretão. Aqui eu tenho 149 menos 136. Isso aqui vai me dar exatamente próximo de 13. Mas lembra, não vai ser 13, vai ser menor que 13. Ele vai ser menor que 13 milhões e maior que 12 milhões. Então, mês de fevereiro não foi o menor. Teoricamente, o menor seria janeiro. Então, nessa situação, também está fora a letra B, certo? E letra C, ele fala que houve um aumento de mais de 39 milhões. Então, teve um aumento de 39 milhões da receita do mês de abril de 2023, comparado ao mês de março do mesmo ano. Então, vou ter que olhar para o mês aqui, ó. Será que foi isso que aconteceu? Vamos analisar. Eu vou pegar exatamente esse carinha aqui na casa dos milhões e esse carinha aqui também na casa dos milhões para me fazer a comparação, tá? Aí eu coloco 149 menos 119 milhões. Isso aqui vai dar exatamente 30 milhões. Então o aumento foi de 30 milhões e não de 39. Então também está fora a letra C. E por eliminação só sobrou a nossa letra D. Ele fala que o mês de março de 2023 teve um incremento de exatamente 12 milhões. E aqui 833.128,43. Correto, pessoal? Porque bem aqui a gente viu que ele estava entre 13 e 12 milhões. Ou seja, está mais próximo de 13. Então, a nossa resposta correta, letra D. Beleza? Então, está aqui a nossa resolução do processo seletivo de Marituba, que aconteceu em relação ao ano referente que estava acontecendo. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Só assim você vai ficar por dentro dos vídeos e das dicas de resolução de provas que a gente vai estar realizando aqui nesse processo. Beleza? Conto com a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.